Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez, trazidos pelo Senhor, nesse domingo abençoado, no início de semana, na sua presença. E vamos meditar nessa noite o texto principal. Vou ler alguns textos, mas o texto inicial e principal, na verdade, está em Atos, capítulo 13. Atos 13. Que versículo 21, 22 e 23, de Atos 13, 21, 22, 23, isso. É um discurso do apóstolo Paulo explicando o ministério de Cristo, mas a partir da história do povo de Deus, de Israel, e como até o surgimento da igreja com Cristo Jesus. E falando de toda essa trajetória histórica, desde os patriarcas, e como vem Jesus nisto. E pegando somente um trecho que nós vamos ler agora, que diz assim: então eles pediram, o povo de Israel pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, da qual também, dando testemunho, disse o próprio Deus: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Pai, conduza-nos na Tua palavra, que é verdade e vida para todos nós. Tem nos trazido aqui para adorar o Teu nome, certamente, para louvar a Ti, mas, acima de tudo, ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados e transformados por ela. Que Teu Espírito Santo faça o que nenhum homem pode fazer nesse momento. Amém. Para entender um pouco a história, todos já sabem, pelo menos os que convive há anos na igreja, a escola dominical, temos aprendido que Deus escolheu Davi e rejeitou a Saul. Mas é exatamente dessa lição que queremos trazer algo importante, desse fato, que queremos trazer algumas lições nessa noite. Por que Deus rejeita Saul e por que Deus escolhe Davi? E que isso pode trazer até nós. Então vamos falar exatamente disto, a vontade de Deus, ou seja, o coração de Deus. Fala da vontade de Deus. Coração, no sentido bíblico, desde a antiguidade, no Antigo Testamento ao Novo, coração é o centro da vontade humana. Não está se referindo exatamente ao coração físico, embora tenha uma referência física a isto, porque está no interior do homem, protegido no seu corpo, é um órgão vital, importante. E por metáfora, por analogia, nós temos o coração como o centro do desejo humano, o centro da vontade, das decisões, segundo a Bíblia nos traz essa metáfora. E o texto diz que Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que isso quer dizer na verdade? Será que quer dizer que Davi era o melhor dentre todos eles naquela época? Que o coração de Davi era um coração tão superior, tão puro, que Deus olhou e disse: achei Davi, como se Deus tivesse perdido procurando algo que ele não pudesse achar, e de repente, depois de 40 anos do reinado de Saul, Deus, e disse: achei, como se Deus não soubesse das coisas. E segundo o coração de Deus, no termo aqui de Atos, no original, segundo o coração nós já sabemos, mas esse termo segundo o, é uma palavra hebraica que diz que é conforme o coração, através do coração de Deus. É uma palavra grega que é katá. Katá em grego não é o katá do pessoal, o pessoal faz karatê aqui, que estuda aqueles katás, né, aquela série de movimentos do karatê, não tem nada a ver com isso. Apesar da palavra ser
semelhante. Mas a palavra grega usada aqui é conforme o coração de Deus, segundo a intenção e a vontade de Deus, passando por dentro do coração de Deus. Isso já nos chama a atenção para 3 pontos que nós vamos dizer aqui. Ou após o coração de Deus, há alguém que segue o coração de outro alguém. Então, tudo isso está incluído nessa palavra segundo ou conforme o. Então, em primeiro lugar, irmãos, Davi, como nós, fomos escolhidos segundo o coração de Deus. Então, escolhidos segundo o coração de Deus. Entenda-se, então, segundo a vontade de Deus, o desejo e a soberania de Deus. Então, fomos escolhidos segundo o coração de Deus. Saul foi escolhido pela aparência dos homens. Davi não. Se a gente lembrar alguns textos bíblicos rapidamente, 1 Samuel 8:7, que é o primeiro que eu quero lembrar aqui. 1 Samuel 8:7, Samuel, o juiz, profeta Samuel, fica desgostoso. E Deus fala a Samuel: atende à voz do povo, em tudo que esse povo diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Porque o projeto de Deus é que Deus fosse o rei efetivo de Israel. Mas Israel estava vendo reis das outras nações, como as outras nações na época estavam se comportando e tinham um rei. E só eles não tinham um rei. Porque os anos e os séculos anteriores, Deus levantava juízes à medida que o povo se corrompia. O livro de Juízes termina assim, né? O povo fazia tudo o que dava na cabeça deles, conforme eles pensavam. Então o povo se desviava, Deus levantava um juiz. Às vezes esse juiz também se desviava e acabava com tudo. Enfim, todos conhecem a famosa história do juiz Sansão, por exemplo, um deles. Enfim, e o povo estava nessa instabilidade. E para resolver a instabilidade do povo, o que eles pensaram? Nós precisamos de um rei, porque está uma bagunça aqui. Então, se tivermos um rei como as outras nações, a coisa se resolve. E Deus falou: vocês não entenderam nada, eu sou o rei de vocês. E Samuel sentiu essas dores, e Deus fala isso a Samuel. Mas continua em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, o texto fala assim: tinha um filho chamado, de um pai tinha um filho chamado Saul, moço, tão belo, que tinha entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo, ou seja, era o mais alto. Então o povo escolheu Saul pela aparência. Precisamos de um rei. Quem vai ser? Aquele bonitão, alto. Sobressaía, porque o que eles acreditavam? Uma pessoa forte, alta, vai vencer as guerras. Vai ser alguém capaz, forte, valente. E o povo escolhe pela aparência, como nós costumamos fazer, não é verdade? Isso sempre fazemos. Sobe alguém aqui para falar, a gente está já passando o scanner na pessoa. A gente vê uma foto, o que o pessoal faz no Instagram e as demais mídias? Ninguém vai com a cara lavada, porque tem que fazer toda aquela aparência, aquela filtragem, para aparecer na foto, não é verdade? Lógico que tem problemas de iluminação e luz quando é foto profissional, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de mostrar o que não é. Um filtro. Poucos não precisam de filtro. Somente os caras de pau não precisam. Mas nós sabemos pela história que essa escolha pela aparência não funcionou. E lá, seguindo adiante, em 1 Samuel 16, 7, ainda diz assim: porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Rejeitou Saul. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior. Não, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O interior, o desejo, as intenções.
Então, primeiramente, Saul foi escolhido segundo o desejo, o coração e a análise humana. Davi, não. Até o profeta e juiz Samuel, experiente na sua avançada idade, quando Deus mandou esse profeta para a casa de Jessé, o próprio Samuel olhou para a aparência. O próprio Samuel se enganou. E viu aquele caçulinha ali rejeitado, escondido. E Deus adverte, não faça isso. Porque quando eventualmente nós temos aqui na igreja presbiteriana o quê? Eleição. Seja de diáconos, presbíteros, ou até de pastor efetivo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa tendência, como foi até do juiz e profeta Samuel, fazer o quê? Mesmo Samuel, olha só, Samuel, não estamos falando de um Zé qualquer, estamos falando de José Samuel. A nossa tendência nas eleições é não nos colocar debaixo da vontade de Deus. Ou seja, Senhor, temos que orar e analisar e buscar. Qual é o seu coração, qual é a sua vontade para eu segui-la? É um risco. Porque o povo de Israel queria um Deus para si chamado Rei para si, não o próprio Deus. E é o que o Senhor falou aqui no capítulo 9, que rejeitou a mim, Samuel, não você como juiz. E Saul aponta para ele mesmo e não para Deus. Quando nós lemos 1 Samuel ainda, capítulo 13, versículo 13 e 14, mais um texto paralelo. 1 Samuel 13, de 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Pois o Senhor teria agora confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E continua: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel puxou a orelha já do então rei Saul. Saul não guardou os mandamentos do Senhor. O Senhor poderia até ter chancelado, confirmado o reino de Saul, mesmo sendo uma escolha do povo, primeiramente. Eu fico abismado porque Deus, ainda assim, deixou um rei que não foi a sua escolha, um rei arrogante, muitas vezes medroso, que não lutou contra Golias, se acovardou. Eu fico abismado ao ler que Deus permitiu que esse rei reinasse por 40 anos. Penso que foi um castigo do próprio Deus ao povo, para ensinar o povo, como Deus fez no deserto, com esse povo também ao peregrinar no deserto. Vocês escolheram um rei errado, e o próprio Deus anteriormente tinha advertido: vocês vão escolher um rei segundo a vontade de vocês. Esse rei vai tomar as mulheres de vocês, está escrito lá em Samuel, passando rapidamente. Esse rei vai tomar as mulheres de vocês, sem pedir licença. Vocês vão ter que pagar impostos e mais impostos para esse rei, sem escolha. Tudo que esse rei pedir, vocês vão ter que fazer. Vocês querem um rei? É assim que funciona. Deus deixou esse rei 40 anos. Vocês escolheram. E Deus estava ensinando o povo. E Saul, no meio disso tudo, foi desobediente por algumas vezes. Uma vez, ele foi lutar contra os filisteus, e os filisteus contra ele, uma guerra antiguíssima que sabemos. O seu filho, Jonatas, numa outra região, ganhou. Os filisteus ficaram muito bravos e falaram: nós perdemos aqui, então vamos atacar o pai dele, o rei Saul, que está em outra região. Saul ficou morrendo de medo. O que Saul fez? Vou fazer aqui um culto, um altar. Samuel não chega, está demorando, eu vou fazer. O povo está medroso, se debandando. Quem sabe se eu fizer um culto aqui, um culto bem avivado, o povo se anima e a gente vai ganhar essa guerra. E Samuel tinha falado para ele não fazer nada disso. Samuel falou: espera. Porque era para mostrar que o Senhor estava na guerra,
que é lutar com eles. Saul achou que era a sua própria força, a sua própria ação, o seu próprio culto, sem a espera de Samuel, sem a espera do próprio Senhor, sem a ordem de Deus. Fez o que fez, Samuel recriminou pela primeira vez. Uma segunda vez, quando ele lutou contra os amalequitas, e venceu, olha só, venceu. Só que a ordem era, você vai vencer e não traz nada do que é importante, que é dos tesouros, queima tudo. A brilhante ideia de Saul, para que eu vou desperdiçar essas coisas valiosas? Vou levar e vou cultuar o Senhor com essas coisas valiosas. Vou levar como prenda, né? Vou mostrar, olha só, ganhei a guerra. Ele estava querendo, na verdade, se exibir. Que ganhou, mostrar para todo mundo que ele era definitivamente o grande rei escolhido. E, mais uma vez, de forma final, falou, você foi rejeitado, porque não mandei você fazer isso. Então, Saul estava mostrando sempre o seu coração arrogante, soberbo. A altura que ele tinha corpórea era a mesma altura da sua arrogância. E por isso que Deus fala aqui em 1 Samuel 13, 14, que já tinha escolhido um príncipe dentre o povo e já tinha ordenado um homem segundo o seu coração que lhe agrade, que fará toda a sua vontade. Ninguém sabia quem era. Davi ainda era um jovem, anônimo, escondido. Ninguém sabia quem era. Mas Deus já tinha escolhido segundo o seu coração. Então, escolhidos, esse primeiro ponto, escolhidos segundo a vontade, segundo o coração de Deus, quando a gente temos que pensar bem, por que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi, na verdade, escolhido segundo o coração de Deus. É o que lemos lá em Atos 13. Na verdade, o mérito não está em Davi. Não sei se eu estou me fazendo entender. O mérito não está em Davi. Não está no coração de Davi. Mas está no segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fazia ele ser ungido rei, e o coração de Deus que fazia ele ser um homem mudado, cheio de Deus, cheio do Espírito. Não foi o coração de Davi que conquistou Deus. Foi o coração de Deus que conquistou Davi. Esse é o ponto. Que há muita confusão quando se lê esse texto, se prega, se entende por aí. Não era assim, Davi, segundo o seu próprio coração, obedeceu a Deus. Não. Homem segundo o coração de Deus. Essa tem que ser a nossa oração. Será que o coração de Deus invade o nosso a ponto de sermos transformados? Como o profeta Ezequiel fala, do coração de carne ser transformado, regenerado? Mas Davi, até então, era um ilustre desconhecido. Um anônimo. Mas Deus já tinha encontrado Davi. Queria substituí-lo. Esse é o nosso primeiro ponto. Escolhidos segundo o coração de Deus. Nós somos escolhidos segundo o coração de Deus. Porque o nosso coração não é capaz disso. Eu estou aqui porque fui escolhido segundo o coração de Deus. Porque a minha vontade não é estar aqui. Quando eu falo estar aqui, eu digo assim, pregar. Há muitos anos atrás, eu não me imaginava pregando num púlpito. É disso que eu estou falando. Não imaginava nem tocando numa igreja. Eu já trabalhei na indústria, né? Quando eu era jovem, naquela fase de transição, escolhi a profissão, eu já... Contar uma historinha, né? Porque tem pastor que conta a história, então eu vou contar umas historinhas também. Há muitos anos atrás, no século passado, naquela fase de decisão da vida, que eu fui trabalhar na indústria siderúrgica paulista. E trabalhei lá há poucos meses, foi um horror. Que eu fiz curso técnico de instrumentação e eletrônica. Enfim, Deus me tirou dali. Eu nem imaginava fazer o que estou fazendo hoje. E lá naquele local, eu fiz uma oração. E Deus dali me tirou. De uma maneira bem terrível, uma outra oportunidade eu conto. Mas Deus me tirou e me levou para cá. Me trouxe segundo a sua presença, segundo a sua vontade, segundo a escolha do coração dele, não do meu coração.
E um dia eu estava num culto, e passado poucos anos, Deus moldando o meu coração, transformando, dirigindo. Passado alguns anos, começamos a gravar Frutos no Espírito 1, quando gravamos lá em 1994. Pastor Daniel de Souza, Azaf Borba, eu estava nos teclados, quer dizer, eu fazia a participação total da gravação desse Frutos no Espírito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E um momento um ponto de curva na minha história. O Azaf Borba foi muito usado falando, Deus, em oração, nós estávamos em vários momentos de oração que antecediam, né, consagração, jejuns, e Deus falou, Silas, Deus está falando que vai abrir a sua boca, você vai ser usado dessa maneira, dessa. Palavra do Azaf. Ouvi, criei, mas não entendi nada. Anos depois, Deus me leva para outras fronteiras. E é assim que Deus faz. Vocês acham que Davi estava esperando a visita de Samuel? Não. Isso nos leva ao segundo ponto. O coração de Deus nos conduz. Então, fomos escolhidos pelo coração de Deus. Em segundo lugar, fomos conduzidos pelo coração de Deus. Mas pode alguém ter o coração segundo de Deus, temente? Não, é um dilema. Mas, a princípio, não. Porque o texto bíblico fala o quê? Que o coração do homem é puro. Jeremias 17, 9 e 7, um texto famoso que nós sabemos, diz o quê? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nem nós conhecemos o nosso coração, não é verdade? Como que eu posso dizer o meu coração segundo o coração de Deus? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É o Senhor que faz isto, como fez com Davi, como falou o profeta Jeremias, e tem que falar conosco. Por isso que Samuel 13, 14, na verdade, é um contraponto entre a escolha de Saul pelos homens e o coração enganoso que nós temos, e a escolha segundo o coração de Deus. Uma vez que o coração de Deus nos escolhe, em segundo lugar, o coração de Deus nos conduz, nos molda. Porque Davi, até ser rei, ele foi tirado do campo do pai, era muito novo, inexperiente, não foi rei de uma hora para outra, teve que crescer, amadurecer, mas ali já estava a vontade de Deus implantada. Assim Deus faz conosco. Pode levar algum tempo, alguns anos, mas Deus já tem a escolha dele para nós, a condução dele. E ordenou. Imagina Davi, caçula, o que ele fazia? Imagine o quadro. O que Davi fazia na época? A visita de Samuel, que nem Davi estava na casa, né? Para saber. Nem sabia que o grande profeta e juiz Samuel estava lá. Davi estava no meio do campo, como sempre estava. O que Davi, o já escolhido e ordenado por Deus, segundo o coração de Deus, o que Davi fazia? Cuidava das ovelhas de seu pai. Só que nesse momento, olha só o treinamento de Davi. Davi já estava sendo treinado. Nem Davi sabia disso. Vocês acham que os salmos nasceram como? Davi vivia a sua vida, o seu dia a dia com o rebanho, pastoreando ovelhas. Davi passava os seus dias olhando sol, chuva, calor e frio, dia e noite. Vendo a criação, contemplando a criação de Deus e a provisão de Deus no meio das lutas e do que ele fazia. E é nessa vivência de Davi que Davi fez o quê? Viu Deus o tempo todo. E quando Davi se torna rei salmista de Israel, ele faz o quê? Os grandes salmos. E mais do que isso, ele ensina a outros e traz mais homens para fazer mais e mais salmos. Devido à sua vivência, ao seu treinamento, às suas lutas, às suas guerras posteriores. Os salmos não foram feitos numa salinha confortável com ar-condicionado. Toda a vivência de Davi está embutida ali. Davi conduzido pelo coração de Deus. Então, Deus nos escolhe, Deus nos conduz. No dia, na noite, no dia bom, na noite escura, na provisão,
na pouca provisão, na abundância e na falta de. Esse é o treinamento da condução de Deus. O Davi ter um coração dele, segundo o coração de Deus, exigiu quebrantamento, mudança gradativa. Isso não é fácil. Uma espada afiada passa pelo fogo e depois leva a marretada. Não sei quantos de vocês, muitos com certeza que estão aqui, ou estão ouvindo pela internet e ouvirão um dia essa mensagem, com certeza já passaram por dias de abundância e dias sem abundância. Mas Deus estava sempre conduzindo para o nosso próprio bem. Dia que você consegue comprar picanha e dia que você não consegue comprar nenhum litro de leite. Não é verdade? Não sei quantos já passaram por isso. Eu já passei. E muitos já passaram, com certeza. E outras coisas mais, de saúde e de doença. Conduzidos por Deus. Nos leva ao terceiro ponto. Mas tudo isso tem um ponto central, que é esse terceiro e último, que é o mais importante. Quando nós somos escolhidos segundo o coração de Deus, somos conduzidos segundo o coração de Deus, assim seremos moldados, porque o nosso coração é corrupto por natureza, nós não sabemos escolher nem para nós mesmos, quanto mais para os outros. O ponto central é o que Deus quer com tudo isso. Nós somos o que, então? Chamados a Cristo, segundo o coração de Deus. Tudo aponta para Cristo. É o que o apóstolo Paulo, voltando ao texto inicial de Atos 13, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, toda essa história de Israel, que ele vem contando e passa por Davi e Moisés, os patriarcas, e até fala do pecado de Saul, até os erros de Saul e a escolha de Davi, o que o apóstolo Paulo está dizendo naquela pregação de Atos? Tudo era para apontar para a grande vontade do coração de Deus. Cristo. Sempre isso. O centro de todas as coisas. Deus levantou Moisés. Moisés era capaz? Ele mesmo achou que na época não era, não é verdade? Eu não sei falar, usa meu irmão aqui, Arão, porque o cara é bom para falar. Josué, quando assumiu, imagine Josué assumindo no lugar do grande Moisés, o grande líder. Quem sou eu para ficar no lugar de Moisés? Raabe, nem se fala, né? Todos conhecem a história de Raabe. Não tem sentido ela ser escolhida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Jeremias, que, Senhor, chama outro profeta. Os discípulos, um cobrador de impostos, outros que queriam fama e honra, outros que eram homens simples, pescadores. E por aí vai. Olha como Deus escolhe. Mas chamados para apontarmos para Cristo, é exatamente isso. Davi aponta para Cristo à medida que a fraqueza dele, como desses homens que eu citei na história bíblica, à medida que a nossa fraqueza, a fraqueza deles, é transformada em força, mas em força divina, força do Senhor. Essa é a glória que o apóstolo Paulo fala. Quando sou fraco, aí sou forte, porque não depende da minha força. Aí a gente pergunta mais uma vez, como eu perguntei milhares de vezes, como pode estar escrito que Davi seguiu o coração de Deus? Porque uma das traduções do grego é exatamente essa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo o seguinte, na tradução, uma das traduções próximas do grego é: o coração de Davi seguiu o coração do Senhor. Ou seja, a vontade de Davi, o coração dele é enganoso, mas por ser enganoso, o que eu vou fazer? Vou seguir não a minha vontade, mas a vontade do Senhor, ainda que inexplicável. Porque Davi pecou muitas vezes, como vários homens da história bíblica, e a Bíblia não esconde isso, não é verdade? Imagina um Davi que matou um monte de gente, foi sanguinário muitas vezes, pecou, matou o marido, pegou a esposa e fez o que fez, a ponto de Deus proibi-lo de construir o grande templo. Salomão também pecou. Mas falando de Davi, como pode um homem desse ser enaltecido pelo próprio Deus?
Porque Davi tinha uma coisa importante que nós temos que ter sempre, que aponta para Cristo. Exatamente isso está o nosso coração quebrantado, seguindo o Senhor. À medida que nós erramos, nós não devemos fazer como Saul fazia. A gente tem que se arrepender, entender que vamos ser sempre assim, pecadores, mas a gente vai se quebrantar, pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor transforme e nos conduza segundo a sua vontade. Que o nosso coração siga o coração dele. Porque Saul foi rejeitado, porque Saul não fazia isso. Saul falou: Samuel, tudo bem, eu errei aqui, não era para fazer esse culto, não era para esses despojos que eu quero aqui mostrar, o que eu ganhei da guerra, mas assim, faz o seguinte, Samuel, na linguagem de hoje, tradução Silas Palermo. Faz o seguinte, Samuel, tudo bem, mas vai comigo diante do povo para parecer que está tudo bem, aparência, e vamos fazer esse culto. Samuel ficou mais bravo ainda. Porque Saul, mesmo com a exortação de Deus, ele não se arrepende. Ele quer viver da aparência de um cerimonial. Davi, quantas vezes ele errou, mas quantas vezes Davi se quebrantou, se arrependeu. Salmos estão aí para isso. Salmos 51, por exemplo. Esse foi o mérito de Davi. Não é ser um homem que não pecava. Não era ser um super crente, mas ser alguém que reconhecia as fraquezas, dependia do Senhor e queria seguir, mudar o seu caminho e seguir a trajetória do coração de Deus. Por isso Deus fez Davi o que fez. E Paulo então fala que Davi aponta para Cristo, como alguém submisso à vontade de Deus. Como rei e profeta que Davi foi, Cristo também foi. Eu não posso entrar nesses meandros tipológicos, porque não é o assunto e não dá tempo mais. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que o apóstolo Paulo fala aqui, da descendência de Davi, voltando em Atos 13, da descendência de Davi vem o Messias. Então, o fato de Davi estar segundo o coração de Deus, abençoou a ele mesmo e a sua descendência. E que isso nos traz de perspectiva e lição. A nossa obediência e o coração de Deus em nós nos abençoa e abençoa a nossa família, a nossa descendência. Pense nisso. Muitos que têm essa experiência na sua família, do pai que se converteu, os pais, dos avós, dos bisavós. De repente foi a oração lá do seu avô, seu bisavô, as orações, fez com que estejamos aqui hoje. Nós não sabemos. Porque assim como Davi foi abençoado com o reino perpétuo, mas também foi abençoado com a descendência perpétua, abençoado até chegar quem? O próprio Jesus. Sem entrar nos méritos teológicos, tipológicos, mas falando de maneira prática, a descendência, nossa família, a nossa casa. Então, quando temos uns filhos, consagramos nossos filhos e oramos por eles, isso é muito sério. Porque a semente de Deus é plantada no coração dos nossos filhos. Temos que crer nisso. Assim como foi plantada no coração dos meus pais, propriamente, dos meus avós, lá atrás. E de muitos de vocês. Mas se isso não é o seu caso, nós temos a oportunidade de mudar a história da nossa família de hoje em diante, dos que virão, dos que nascerão. Então, encerro aqui com algumas perguntas para a nossa reflexão. Nossa vida e ministério apontam para Cristo ou apontam para nós mesmos? Porque o apóstolo Paulo, em Atos, estava ensinando isso. Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não estava querendo mostrar o seu coração de super rei crente e super profeta salmista. Davi apontou para Cristo. No final de tudo, qual era a intenção de Deus? Cristo. Tudo em todos, Cristo. Então, nossa vida e ministério aponta para Cristo ou para nós mesmos? Isso é uma pergunta séria que a gente, volta e meia, tem que fazer, porque a nossa tendência é o meu ministério, que já começa um termo errado, né? Mas, ok, a gente entende
essa limitação da língua portuguesa. O meu ministério, ou seja, o ministério que Deus nos deu, temos que cuidar dele, é verdade. Mas cuidar dele significa se apossar dele? E se Deus nos deu, a gente está cuidando como mordomo fiel ou de maneira desleixada? Outra pergunta, nossa família, nossa geração familiar será abençoada, está sendo abençoada? Nós cremos nisso? Ou somos cristãos aqui, igual Saul quis fazer com Samuel? Vamos fazer um culto aqui, Samuel, você vai do meu lado, porque eu errei, pequei, mas Samuel, você indo do meu lado, você vai dar o aval. Olha, o profeta está do lado de Saul, logo Saul está certo. Ou a gente faz na aparência cerimonial e no nosso dia a dia é outra coisa. Por isso que há muitos filhos e netos desviados. Sem falar no caso de marido e mulher. Eu ia contar uma outra história aqui, mas não vou não, porque senão vai ser muita história, muita historinha. Aí eu vou competir, uma competição desleal. Para concluir, temos que refletir. Não nos escolhemos. Deus nos escolheu na eternidade. O que somos e fazemos é vontade de Deus, ou seja, o coração de Deus. Não fuja da vontade de Deus. E a gente muitas vezes quer fugir da vontade de Deus, não é verdade? Eu quero, muitas vezes. O profeta Elias quis. E quem somos nós, né? Não somos Elias? Outro ponto de reflexão: nunca poderemos realizar o chamado à vontade de Deus por nós mesmos, não pelo nosso coração enganoso. Nosso ministério deve apontar para Cristo. Toda pregação que não aponta para Cristo não é pregação. Todo esse monte de música que tem por aí, que não aponta para Cristo, às vezes nem música boa é, né? Música ruim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas não aponta para Cristo, a sua obra e vontade, não sai para nada, no meio da igreja, não edifica. Nossa vida deve deixar, então, um legado para a nossa descendência, para a nossa igreja, os nossos irmãos e amigos. Algum legado útil. Você já se perguntou? Quem tem mais idade costuma perguntar isso, né? Os jovens ainda não. Mas é de jovem que se pensa nisso. O que eu vou deixar? Qual o legado? Tem gente de posses que deixa fortunas. Nada mais do que fortunas. E esses homens que deixam legado de apenas dinheiro, de riquezas e bens, quando eles morrem, deixam fortunas e os filhos e netos se matam e brigam. É bom deixar bens, é necessário, inclusive. Mas qual legado que iremos deixar? Para a nossa família, para a igreja que estamos, para a sociedade que estamos. Olha o legado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Escolhido por Deus, escolhido segundo o coração de Deus, conduzido segundo o coração de Deus e chamados a Cristo segundo o coração de Deus. Encerramos aqui, então, com 2 textos que devem ser finalmente a nossa oração. 2 textos conhecidos. Filipenses 2,13, que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E olha só como termina: segundo a sua boa vontade, segundo o seu coração. Olha como a Bíblia fala exaustivamente nesse tema, e a gente muitas vezes não percebe. A soberania de Deus está nisso tudo. Peço que o Ministério de Música venha aqui, que nós já estamos encerrando, e vamos cantar um cântico já para transitar, para passar o momento de ceia. E o texto do Salmo 139 diz exatamente assim como Davi dizia: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa deve ser a nossa oração agora, nesse momento. Porque o nosso coração é enganoso. Vamos orar?
Senhor, Tu nos sonda, nos conhece, Pai. Nosso coração realmente é enganoso. Mas, assim como somos escolhidos segundo a Tua vontade, Pai, queremos ser mantidos por ela. Nós não temos forças nem para nos manter na Tua vontade, na Tua direção, Pai. Nos dirige os nossos passos, fundamenta os nossos passos, Senhor, dia após dia. Nos conduz em Ti. Mas que isso também não seja para a nossa glória, mas seja para a glória de Cristo Jesus. E a Ele oramos e confiamos. Amém. Vamos cantar esse último cântico, a igreja pode ficar de pé e vamos passar o momento da ceia. O reverendo Alexandre vai ministrar.